Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo falando sobre saúde. Bom, hoje eu trouxe um colega aqui para conversar com a gente, Dr. Sócrates. Tudo bem, doutor? Sócrates é um especialista, é um neurologista especialista na área de autismo, é um neuropediatra especialista na área de autismo. E por que eu trouxe o Dr. Sócrates para conversar com a gente sobre isso? Porque durante as consultas dos meus pacientes, é muito comum que os pacientes abordem alguma dúvida em relação à saúde dos seus filhos, né? Por exemplo, doutor, dentro dessa sua medicina, existe alguma coisa que possa aumentar a imunidade, porque eu tenho meu filho com imunidade muito baixa, ou dermatites, né? Ou muitas vezes eu ouço falar sobre o autismo. E isso cada vez mais vem aumentando. Eu percebo que os pais cada vez comentam mais sobre a questão de estarem investigando, tentando diagnosticar essa doença nos seus filhos. É fato, já se sabe que a incidência tem aumentado cada vez mais. Até, doutor, eu estava dando uma lida, acho que faz um mês atrás, uma neurologista americana, ela comentou que até 2035, 50% das crianças americanas irão nascer com autismo. Você concorda com isso? Então, primeiramente, obrigado então por esse convite, Samuel, para a gente estar aqui então falando desse assunto tão importante, que está cada vez mais atual, como tu próprio falou, né? Os estudos então mais recentes têm comentado nessa direção que tu começou então com a introdução. A gente tem atualmente, né, nos dados americanos, da Academia Americana de Psiquiatria e Neurologia Infantil, uma proporção atual de em torno de 1 para cada 33 nascidos vivos. Então, nesse momento, na população americana, que é onde que tem os estudos, onde que tu consegue ter dados populacionais mais fidedignos, em torno de 3% da população infantil teria esse diagnóstico. E se diz, pelos principais possíveis fatores ambientais que estariam correlacionados com o desenvolvimento dessa doença, que com o passar do tempo e nessas próximas décadas, poderia se estimar que em torno de 1 para 2, então 50% da população infantil poderia ter esse diagnóstico nas próximas décadas, mostrando a importância, né, de pensarmos nessa situação e tentarmos, através dessas investigações, definir o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Né? Porque imaginar que 50% da população infantil que vai se tornar adulta depois vai ter esse diagnóstico, o quanto isso pode impactar, então, tanto na saúde, como na empregabilidade dessas pessoas, como também como os próprios países, do ponto de vista, né, do seu desenvolvimento, vão ser afetados por uma condição tão importante como essa. A primeira dúvida que vem é o porquê que isso está aumentando, né? As pessoas perguntam, mas por que tanta criança com autismo? E eu gosto muito de comentar dentro do meu consultório que a mamãe, quando ela resolve ter um filho, quando ela engravida, ela é uma fábrica e ela vai produzir um produto final. E este produto final, a qualidade deste produto final está diretamente relacionado a fatores de equilíbrio dessa fábrica, né? Então, quando a gente descobriu o projeto Genoma, o mapeamento do código genético, e a gente começou a entender algumas coisas relacionadas a gene, a gente sabe que quando a mãe ela resolve engravidar, a qualidade dessa célula, né, se ela está intoxicada por metais pesados, por toxinas ambientais, próprio BPA, né, que é um péssimo de um disruptor endocrinológico, tudo isso faz com que haja um aumento da probabilidade dessa criança nascer com mais doenças, né? Uma coisa importante falando de autismo, e aí entra a questão, eu não sou ginecologista, né? Então vem muita mãe aqui que está tentando engravidar ou já está grávida tomando ácido fólico, né? Porque é uma conduta de décadas. Toda mãe que procura engravidar, o gineco já dá ácido fólico. E aí eu digo para a mãe, não, calma, isso não é legal, isso tem alguns riscos, né? Ela, não, mas foi o gineco que me deu.
Então eu ainda tenho que explicar e convencer ela, porque o ácido fólico, ele tem que converter no folato, que é o que a gente quer, né? Para fazer o fechamento do tubo neural e tal. Mas a enzima que faz essa conversão, que é a 5-metiltetrahidrofolato redutase, a cada geração de pessoas existe mais polimorfismo dessa enzima, né? E aí, então, quando você não converte o ácido fólico em folato, isso tem muito estudo já mostrando que pode aumentar muito o risco de autismo, né? Tanto que o que se tem de recomendação mais atual da suplementação é que se utilize doses bem menores assim do que se utilizava anteriormente, né? As concentrações cada vez são mais baixas, né? Porque, como tu próprio comentou, o intuito inicial, né, da suplementação do ácido fólico se baseia com relação aos defeitos do fechamento do tubo neural, né? Que também é uma situação que pode ocorrer, né, na formação do feto e pode causar um prejuízo importante depois. Se viu que para isso ele tem um benefício, mas também, como tu próprio comentou, o uso indiscriminado em altas concentrações não é bom, né? Que é aquilo que a gente sempre comenta nas nossas conversas, né? A avaliação de cada paciente, no caso, criança, gestante, mulher, homem, vai se basear na avaliação individual dele, na necessidade de cada um, né? De como que aquele organismo se desenvolve, do que ele é alimentado, da genética dele, do fator de risco que ele tem para várias doenças, né? Então, o uso populacional indiscriminado cada vez mais tem se mostrado não ser benéfico para ninguém. Então, a gente, quando pensa, né, na relação da medicina integral, na verdade, a gente sempre está relacionando na avaliação individual. Eu acho que são substâncias que são importantes estarem presentes, mas cada paciente deve ser avaliado. Quando a gente fala com isso com relação à gestante, e eu concordo contigo de todo jeito, com relação à parte que é um período fundamental, né? Se a gente for pegar da vida de qualquer pessoa, qual é o período da vida onde que vão ocorrer a maior quantidade de reações, onde que o nosso corpo vai partir de uma célula única, ou na verdade duas células, né? Porque é um óvulo e um espermatozoide que vão formar então uma célula única, que se chama zigoto. Tudo que vai acontecer durante esse período, que na maioria então dos recém-nascidos vão ser então de entre 37 e 40 semanas, que seriam relacionados aos recém-nascidos a termo, esse período é fundamental, porque a gente vai partir de uma célula para milhões, bilhões de células que vão estar formando o nosso corpo inteiro, né? A gente nasce, na verdade, com o nosso corpo completamente formado, mas não maduro, né? As coisas do amadurecimento, do desenvolvimento vão ocorrer gradativamente já no período fetal, mas posteriormente, mas a parte da formação, ou aquela palavra que a gente chama embriogênese, ela vai ocorrer nesse momento, ou com a sua principal momento, esse momento. Então, como é que a mulher, nessa tentativa então de engravidar, ela vai ter que se portar da melhor maneira, e não na verdade quando ela está grávida, mas na verdade quando ela já está pensando em engravidar. Tem que ter toda uma preparação, né? Quando a gente conversa com as mães dos pacientes, porque uma coisa que eu tenho muito visto, né, quando a gente conversa com os meus pacientes, é o receio das mães de terem filhos com a mesma doença do filho atual. O que eu posso fazer, doutor? O que será que a gente podia fazer de diferente? Ou será que a gente fez alguma coisa de errado? O que a gente pode fazer agora? A gente sabe que por ter um filho com uma doença neurológica ou psiquiátrica, eu já tenho um risco aumentado de ter um novo filho assim. Então, o que eu posso fazer de maneira diferente do que eu fiz nesse, para a gente tentar, então, minimizar pelo menos esse risco? Então, o que eu sempre comento é que a gente, na verdade, tem que fazer um planejamento, né? Em qualquer tratamento, a gente sempre tem que fazer planejamento. E o planejamento, no caso de uma gestação, ela se baseia antes
antes do feto já tá formado. Se baseia naquele momento onde que o pai e a mãe então estão conversando sobre isso e então é feito toda então uma situação, então vamos engravidar. Então é uma preparação onde aquela mulher, então, como tu próprio comentou, é importante que a alimentação dela seja a melhor possível dentro das condições, que ela também tenha hábitos saudáveis com relação então a excluir coisas então que possam ser intoxicações como álcool, drogas, entre outras coisas, e que se parta para um momento onde que a gente vai pensar que aquele momento é o momento que eu vou formar o meu bebê. Então, nesse momento eu vou ter que pensar no que eu quero de melhor para ele, porque o que eu vou dar de melhor para ele é como eu vou formá-lo durante esse período. E o que você diria de dicas para as famílias? Quais seriam as primeiras manifestações do autismo naquele bebê pequeno? Porque isso é uma coisa que as pessoas também têm muita dúvida, né? Porque com o passar do tempo, isso vai mudando, né? As primeiras manifestações ainda aos meses de vida, e depois com o passar do tempo vem outras manifestações. Numa escala assim, como que você diria? O que você pode falar sobre isso? Eu acho que essa pergunta é uma das mais importantes para a gente esclarecer as famílias, que são os sinais precoces, né? Por quê? Porque se tem atualmente já bem claro que não só para o autismo, mas para várias doenças, a gente tem o que a gente chama de janela terapêutica. O que é janela terapêutica? Seria o período onde que as intervenções elas vão surtir mais efeitos e a gente vai conseguir então ter uma resposta melhor, né, se os tratamentos forem feitos nesse período. No autismo, você sabe que a janela terapêutica principal se dá nos primeiros 5 anos de vida, né? Como a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, sabe que nesse período da vida, esses primeiros 5 anos, o neurodesenvolvimento é muito intenso, porque a partir de um recém-nascido, que é um ser regido quase que completamente por reflexos e por movimentos relacionados então a coisas bem arcaicas, para uma criança com 5 anos que já tem uma autonomia muito importante, já fala com palavras e com destreza, muito parecido com um adulto, já tem autonomia para fazer uma série de coisas, tem controle de várias situações, como o seu próprio controle urinário, o seu próprio controle fecal. Então, a importância dos sinais precoces é que, na verdade, quanto mais rápido a gente se antenar para uma situação e mais rápido essa intervenção for feita, melhor para esse paciente. Com relação ao autismo, assim, a gente consegue notar nesses primeiros meses, e é uma coisa que chama muito a atenção de muitas mães, que é num momento muito especial, que é na própria amamentação, né? Um dos sinais precoces mais importantes é a história do contato visual, né? As crianças com transtorno do espectro autista, eles não têm essa predileção por esse contato visual, assim. Então, uma coisa que chama atenção e que é um sinal bem precoce é durante a amamentação, tem uma troca entre o bebê e a mãe, além do próprio leite materno, que é o contato visual. O bebê, então, está ao seio materno, fazendo, então, a sua alimentação e durante esse momento ele e a mãe trocam olhares. Um sinal precoce é essa não troca de olhares. A mãe, então, ela fica olhando o seu bebê, mas esse bebê não retorna esse contato. Essa falta de contato visual presente nesse momento da amamentação já é um dos primeiros sinais. Um outro sinal que também é muito precoce, que vai ser evidenciado nesse primeiro ano de vida, é a linguagem. Como faz parte desse transtorno o prejuízo então na comunicação, seja ela verbal ou não verbal, a linguagem ela é um instrumento do ser humano com o intuito de compartilhar informação, de compartilhar, no caso então dessa criança, um momento, um brinquedo. O que acontece nos pacientes então que está surgindo nesse momento o transtorno do espectro autista, essa parte então do compartilhamento, do contato, ela não está adequadamente desenvolvida. Então esse bebê não vai então elaborar essa parte da linguagem da mesma maneira. Muitas vezes, boa parte deles então não falam,
né? E vão permanecer, então, sem linguagem por boa parte da vida, ou muitos, então, vão ter uma defasagem muito grande comparado com as crianças da mesma faixa etária, né? Como a gente sabe que em torno dos 6 meses a 1 ano, as crianças começam a fazer um fenômeno inicial aos 6 meses que chama lalação, que é uma repetição de sílabas que não tem sentido ainda, mas é mais para treinar a sua fala, e depois eles começam, então, com o que a gente chama que são os dissílabos com sentido, que então são duas letras, duas sílabas juntas, como mamá, papá, no intuito, então, da comunicação. Uma criança com um transtorno do espectro autista, a linguagem vai estar afetada de maneira precoce. Muitos não fazem lalação e muitos, no momento que vão começar a fazer esses dissílabos com sentido, isso não ocorre. Ou que às vezes acontece, começa com isso e interrompe o desenvolvimento da linguagem. Então, o que marca os sinais precoces do autismo e que muitos são vistos já nos primeiros anos de vida são a dificuldade do contato ou a restrição do contato visual, o atraso na linguagem. Que isso são duas situações que são muito evidentes e que são presenciadas já nesse primeiro ano, e se os familiares ficarem atentos a essas situações, são momentos que a gente já poderia então fazer uma determinada intervenção e fazer uma diferença nesses pacientes. Se tem, assim, Samuel, em vários estudiosos assim atuais, uma situação que a gente muitas vezes fala é que, dependendo de como essa criança é estimulada e de com a precocidade que ela pode até ter o que a gente fala que é sair do espectro. O que seria sair do espectro? Durante esse primeiro período, que é a primeira infância, que é o período fundamental do neurodesenvolvimento, a criança, em determinado momento, preencheu os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, e durante esse período dos primeiros 3 anos, por causa dessas intervenções e desse manejo, o paciente passar a não fechar mais critérios. Então, a gente comenta, não estamos prometendo a cura, mas estamos prometendo uma melhora muito importante nas habilidades dessa criança, e que isso possa fazer com que no seu desenvolvimento, depois para as próximas faixas etárias, incluindo a idade adulta, o prejuízo que essa doença possa causar nessa criança seja pequeno e ela consiga atingir o seu potencial biológico da melhor maneira possível. Já que você tocou na questão espectro, se fala muito no espectro autista, né? Porque tem uma série de desordens que se enquadram dentro de um modelo, mas que nem sempre é o autismo, né? Existe o Asperger, existem outros. Explica um pouquinho sobre isso, assim, porque isso eu vejo que as pessoas confundem muito, né? Principalmente em relação ao Asperger, né? Então, o que a gente tem, assim, vamos dizer, de mais atual com relação a isso, assim, com relação às nomenclaturas, a partir de 2013 a gente teve uma modificação bem importante, né? Mundialmente, que foi quando foi o lançamento do DSM-5. DSM-5, então, é um livro produzido, então, pela Academia Americana de Psiquiatria, onde que ali está os critérios diagnósticos da maioria das doenças neuropsiquiátricas. E em 2013 ele foi publicado depois de um período de intenso discussão, assim, entre pensadores do mundo inteiro com relação a várias doenças, e nesse caso com relação ao transtorno do espectro autista, onde que então foram modificadas várias coisas conceituais e com relação ao diagnóstico. Com relação às coisas conceituais, o que se falou, e por isso que, na verdade, cada vez mais se fala, então, no transtorno do espectro autista e cada vez menos dando diagnósticos específicos, por exemplo, de autismo, ou síndrome de Asperger, ou transtorno desenvolutivo da infância. É que se viu, assim, essas crianças, elas têm esse prejuízo, então, na comunicação verbal, não verbal, na interação e nos interesses restritos e movimentos repetitivos, mas dentro dessas habilidades prejudicadas, eles variam muito de paciente para paciente, assim. Então, mostrando que tem uma grande variabilidade dentro de uma mesma doença.
Então, mostrando que possivelmente esses pacientes possam não ser a mesma doença, mas como eles, do ponto de vista das rotas metabólicas ou nas rotas de desenvolvimento, eles confluírem para uma mesma situação, eles passarem então a ter sintomas parecidos, mas não iguais. E isso cada vez mais é evidente quando a gente fala, como tu começou a nossa conversa, com relação ao genoma, né? O que se tem agora, quando se fazem, por exemplo, painéis genéticos, buscando então defeitos gênicos nesses pacientes, mostrando que tu tem inúmeros possíveis defeitos gênicos. Para um paciente pode ser esse defeito, para outro paciente é outro, para outro paciente é outro. Tanto que a gente pode ter em mente que, por exemplo, a maioria dos painéis atuais, onde que a gente busca possíveis genes causadores de autismo, a gente tem em torno de 150 a 180 genes causadores de autismo. Então, mostrando que pacientes com defeitos genéticos diferentes podem, então, por alguma situação que a gente chama fator ambiental, né? Porque o transtorno do espectro autista, como várias outras doenças, é uma doença multifatorial. Então, eu tenho uma predisposição genética. Essa predisposição genética não precisa ser a mesma. Eu posso ter vários defeitos genéticos variáveis e relacionados, então, com o fator ambiental, que também, para aquele ser, pode ser de diferente intensidade ou de diferente tipo, vão desenvolver a doença, que é o que tem mais comentado com relação às coisas da epigenética, né? Que é como o ambiente, como é o nosso comportamento com relação às coisas do dia a dia pode influenciar na nossa genética. Então, por isso que cada vez mais a gente fala cada vez menos em nomes específicos e fala com relação ao transtorno do espectro, porque na verdade ele é um grupo de desordens, né? Os estudiosos, muitos estudiosos atuais, assim, e eu sou um dos que tem uma opinião que vai nessa direção, é que na verdade provavelmente não é a mesma doença, né? São vários defeitos genéticos que cada um dos pacientes pode ter um específico e por fatores ambientais que são variáveis e tanto de tipo de intensidade para cada paciente eles acabam desenvolvendo. Isso que a gente, na verdade, se atente mais para um diagnóstico qualitativo, né? Que então eu diga, esse paciente tem transtorno do espectro autista, a sua deficiência principal está na comunicação verbal e no interesse restrito. E além disso, ele tem de sintomas associados tais sintomas, como por exemplo agitação, agressividade, entre outras coisas. Então, se baseando no que a gente também sempre comenta da medicina integrativa, da avaliação individualizada. Diferente de eu nomear subgrupos específicos, eu, na verdade, me atenho à avaliação específica daquele paciente, fazendo um diagnóstico de um transtorno, de uma situação de comprometimento de habilidades gerais, e onde que naquele paciente eu vou avaliar especificamente as características dele para fazer um tratamento específico para essa situação. Então, o que tem de mais atual com relação ao transtorno do espectro autista é isso, é deixar de nomear em nomes específicos como autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, ou até antigamente, mais antigamente falando, transtorno global do desenvolvimento e englobar tudo eles então num diagnóstico que a gente chama MAI, chamado transtorno do espectro autista, e fazendo uma avaliação individualizada, onde que eu pego as características relacionadas ao quadro e as características que podem estar associadas ao quadro para fazer então uma avaliação, diagnóstico e tratamento individualizado. É não rotular a criança, basicamente. Isso, é não rotular. É aquela situação que eu sempre comento com os meus pacientes. O que mais me importa nesse momento é a gente então trabalhar para que esse prejuízo que se desenvolveu a gente consiga amenizar ou resolver sem obrigatoriamente pensar assim, não, o diagnóstico é esse e as coisas vão ter que ser dessa mesma maneira. Até porque o que eu comento bastante, né? Nem sempre as pessoas estão preparadas, né, para ouvir determinadas coisas, né? Como, por exemplo, o diagnóstico é esse, é aquele. Até porque, mesmo que seja um momento de maiores informações, muitas vezes a gente faz pesquisas na internet e nem sempre os sites, então, são confiáveis ou as informações que estão lá são verdadeiras. Então, as pessoas podem ficar com muito medo ou com muito receio disso, né? E, na verdade, como a gente próprio falou,
falou, como é um transtorno, o grau de comprometimento de cada criança nessa situação ela pode ser bem variável. E ela pode ser mais intensa em uma área específica do desenvolvimento e menos intensa em outra. Então, na verdade, o principal é isso. O principal é a gente fazer o diagnóstico, não se importando obrigatoriamente com o rótulo e avaliando de maneira individualizada na tentativa de fazer com que essas crianças se desenvolvam o mais próximo possível do que é considerado o adequado para que elas possam, então, ter ferramentas para que isso não prejudique ela na sua vida como um todo. Bom, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar esse nosso vídeo para não ficar muito extenso e vamos deixar a pérola para o vídeo número 2, que vai ser sobre intestino, associação do intestino e o autismo. Queria te agradecer muito pelas essas palavras. O Dr. Sócrates trabalha praticamente só com crianças autistas há muito tempo. Vai receber também muito conteúdo exclusivo que só você, inscrito nesse link, vai receber. Tá bem? Namastê!